Salve, Rogério aqui, Sem Tempo, contando as melhores histórias, voltando repaginado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. E como eu prometi, um Sem Tempo melhor, melhorado, maior, e vocês não perdem por esperar. E aí, pra quem não conhece, já ir pegando um pouco do espírito da coisa do Sem Tempo, aqui é um boteco. E dentro do boteco a gente conta todo quanto é tipo de história. Claro que o carro-chefe é as histórias de relato, as historinhas ali meio sem pé, sem cabeça, uns contos. Eu sou folclorista, sou nascido e criado ali com aquela coisa meio de interior, de roça, então vou poder trazer para vocês muitas histórias que eu escutei quando eu era criança e histórias que eu fui conhecendo ao longo da vida por trabalhar viajando e por ter muito contato com várias culturas diferentes do nosso Brasilzão. Mas eu prometo aí que eu vou logo estar trazendo umas historinhas de pescador, umas historinhas de amigos bêbados, além de estar visitando os botecos na vida real e contando as histórias lá, tá? Para não perder tudo isso, seja um inscrito e ativa o sininho, porque aí o YouTube vai ajudar aí a avisar você quando os vídeos novos vão estar aparecendo e acontecendo. Hoje eu vou continuar naquela sequenciazinha de histórias de Quaresma, que é o período qual a gente está passando, e como eu já comentei em alguns outros vídeos aqui, pretendo fazer um vídeo mais completo explicando o que é a Quaresma. A Quaresma, para algumas religiões, é um período bem importante, muito delicado, muito sério, enfim. Não vou cair nesse mérito para não ficar discutindo religião aqui, que não é o foco, tá? E para outra galera aí, que não é tão um lado religioso, mas ainda é um lado espiritual, um lado de energia, a Quaresma também Quaresma é foda de falar, né? Quaresma é embaçado. Quaresma. É assim, a galera fala de tudo quanto é jeito e eu falo do meu jeito, vocês falam do jeito que vocês acharem melhor. Para algumas pessoas que não é tão assim ligadas à religião, ainda é importante pela questão de energia, porque tem lá umas coisas que explicam que a nossa dimensão está muito próxima à dimensão, outras dimensões positivas e negativas, enfim. E aqui eu também não tô para ficar fazendo distinção de bem e mal, nem nada. Mas coisa ruim a gente comenta aqui. Hoje eu vou trazer uma outra lenda do folclore que é bem interessante, que ela acontece durante a Quaresma, e vou trazer o relato de um camarada, um cara lá de Minas Gerais chamado Antônio, que ele presenciou essa lenda acontecer. A gente ainda não sabe como que vai ficar a vinheta, mas o editor aí, o diretor, o Marcelinho vai se virar aí, né? Ah, eu tô pensando aqui ainda, desespero. Vai ficar o toquinho do Arquivo X ainda? Todo mundo fala que aquele toquinho do Arquivo X fica parecendo um canal de teoria, de conspiração. Ah, pode ser, né? Mas fica bom. Bitcoin. Não tem nada a ver com isso aqui. Ah, pô, vamos aí pro vídeo. Como que é, assim, explicar o que está em torno dessa história toda para vocês entenderem? Antigamente, era muito comum os bailes de carnaval eles serem em clubes, nas cidades do interior, até na capital mesmo, sim, enfim. Eles faziam aqueles bailinhos onde as pessoas iam lá. Só que antigamente, década de 60, 70 e até 80, isso era mais cultural, era mais vivo. Vamos dizer assim que era muito mais forte do que hoje a gente vê esses bloquinhos de rua, as marchinhas e carnavalzão de rua assim. E vocês vão entender o porquê que eu tô chegando nesse ponto. Algumas pessoas dizem que o carnaval é um período que foi criado para as pessoas extravagarem o máximo que elas podem, para depois entrar na Quaresma e seguir aquele fluxo assim de penitência ou de resguardo. Então a bagunça acontece no carnaval, depois você fica de boa aí, Quaresma dentro. Isso aí em novembro vem a surpresa. Nascem os escorpianos. Novembro, advogado bate na porta. Dizem que algumas almas, seres humanos que morrem nesse período e não ficam muito felizes, não estavam preparados para irem, elas ficam vagando durante um tempo. E dizem também que em alguns lugares, vamos dizer assim, é como se fosse uma saidinha da morte, sabe? Igual a pessoa tá presa e no período da festividade ela pode usufruir dessa saidinha e ela sai do plano onde ela tá e vem pro nosso plano. Então existem várias histórias dos bailes dos mortos, os bailes das almas, que é onde pessoas presenciam esses antigos bailes, esses antigos hotéis que hoje estão abandonados. As almas se encontram para comemorar o carnaval delas estendido, depois que já passou o carnaval. E hoje eu vou contar um relato para vocês de uma pessoa que presenciou isso, e durante muito tempo o fato dela ter presenciado e a curiosidade de ela ter se aventurado a ir lá olhar o que estava acontecendo, aquilo atraiu uma energia meio ruim para ela. Ela começou a ficar durante muito tempo perturbada, perseguida por tudo que ela viu naquele lugar. Então hoje eu vou contar para vocês a história do Antônio, que um dia presenciou aí o baile dos mortos na Quaresma.
Essa história se passa no interior de Minas Gerais. Eu não costumo falar o nome de verdade, não costumo falar a cidade de verdade. Só se a pessoa me enviar o relato aqui, escrever que ó, pode usar o meu nome. E mesmo assim eu vou pensar se eu uso o nome, tá? Aí vocês imaginam uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, bem pacata. Isso final dos anos 70, tá? Tem que ser Minas, né? Sempre Minas. Não, eu acabei de contar uma do interior de São Paulo também, e tem uma muito boa que eu vou contar, que é do Pará. Não, tem Brasil todo aqui, filho. Mas aqui em Minas a galera tem né? Antônio na época era jovem, na casa dos 20 e poucos anos, e aí a cidade inteira falava que era um costume muito tradicional da cidade, que era uma cidade muito religiosa, onde a cidade era movida pelo calendário católico. Era tradicional da cidade, na quaresma, quando ia começar a quaresma, da terça-feira para quarta-feira, às 11h30 da noite, tocava o sino da igreja, avisando, ó, vamos parar que meia-noite começa a quaresma, e aí vocês vão ficar de boa, entendeu? Ninguém na rua, pode ter coisas sobrenaturais andar na rua. Era da cultura da cidade isso. Só que nem todo mundo respeitava igual a Antônia. E o jovem, geralmente, é mais inconsequente, né? Ia falar o jovem é merdeiro, mas o jovem inconsequente soa melhor. Ele tava num desses bailinhos, a galera 10 horas já ia desligando música, já ia acabando a festa. Pô, 4 dias de carnaval, vai todo mundo embora, vamos tomar um banho, né? Mas tem um que sempre fica. Aí o bailinho dele acabou, ele saiu de um lugar, foi pro outro, bebendo, até que chegou um determinado momento da noite, já tinha tocado o sino da igreja, e nessa de vai e vem, ele viu o barulho de festa num lugar. E aí ele falou, pô, que lugar é esse, né? Aí ele falou, pra esse lado da cidade não tem mais nada, né? Não é pra ter nada lá, não mora gente lá, né? Afastado, deve ser alguma festinha assim, meio escondida. Na época não tinha o termo clandestino. Chegando lá, era um casarão abandonado, afastado, todo quebrado, e lá dentro tava rolando a festa. Isso já madrugadão adentro. Ele foi até a janela para ver a festa e para tentar entender se ele ia entrar na boa e ninguém ia xingar ele. Só que quando ele olhou para dentro, ele viu que as pessoas lá dentro da festa não eram pessoas comuns. Eram pessoas com trajes muito antigos, muito sujos, muito rasgados. Eram pessoas que tinham uma aparência cadavérica, assim mesmo, sabe? Caveira mesmo, assim. Eram pessoas com semblante de zumbis, assim, entre aspas. Toda a iluminação do lugar eram velas que algumas pessoas seguravam e que estavam em alguns lugares, nas portas, janelas. E lá dentro tocava uma música, como se fosse uma bossa nova, uma música mais antiguinha assim, que não dava para entender de onde vinha, porque só tinha aqueles seres dançando e as velas espalhadas pela casa. Mas a curiosidade fez com que ele fosse até lá. E aí ele viu que aos poucos aqueles seres, almas, pessoas, imagine o que você quiser, começaram a desaparecer. E ele sem entender nada. Ninguém interagiu com ele, ninguém mexeu com ele, ninguém viu eles. Só que ele chegou perto de uma janela que estava aberta para olhar mais de lado assim, e ele pegou uma das velas. E o que ele fez? Apagou a vela, segurou bem firme e falou, não vou ficar aqui, né? Ele viu que já não estava ficando estranho o ambiente, estava ficando mais escuro e tal. Se tocou que não era o lugar para ele estar, mas ele pegou a vela, apagou, segurou na mão, meteu no bolso e perna para quem tem. Antes mesmo de sair das proximidades da casa, ele olhou e já não estava mais nada. O casarão velho, abandonado, já estava todo apagado. E ele seguiu para a vida dele, foi para casa dele, vida que passa e tudo mais. Aí depois de um bom tempo assim, sabe? E lembrou que ele tinha pegado a vela e falou, bom, vou pegar essa vela e vou contar a história pros caras, vou contar o caos pra galera na rua, né? A vela tá onde? Já tá no bolso da calça. Aí quando ele foi pegar a calça, ele meteu a mão no bolso, ele tirou o dedo de uma pessoa. Era um osso de uma pessoa. E aí ele entendeu que era o resto da mão, do dedo de uma pessoa, e já jogou no chão, sem entender nada, e já cheirando podridão aquilo. Aí ele foi e contou pra mãe dele, que era uma senhorinha já, uma velhinha muito católica, que falou pra ele, meu Deus, não era pra você estar lá. Aí ele falou, ó, o dedo tá ali no chão do quarto, vem cá ver. Ele levou a mãe dele pra ver, já não tinha mais nada no quarto. Jesus amado. Aí, tranquilão você. Vai pegando as coisas que você não sabe, dos lugares que você não entende. Passou um dia, passou outro dia, ele não deu muita bola, a mãe dele foi e fez as orações. Aí o que começou a acontecer? Começou barulho de gente andando na casa, indo pra lá, indo pra cá. Foram praticamente 2 ou 3 quaresmas onde a casa deles atraía tudo quanto era tipo de energia, atraía tudo quanto era tipo de coisas estranhas. Segundo ele, a história que ele contava na cidade, às vezes a música que ele escutou no baile tocava na casa dele sem explicação nenhuma. Era normal durante a quaresma escutar pessoas andando pra lá e pra cá.
também ver vultos, essas coisas assim, a ponto que a mãe dele falou: fique com essa casa pra você, se você ainda quer morar aqui, eu e seu pai estamos indo embora, a gente vai morar na outra roça que a gente tem aqui, e você tem que se entender com o que tem aqui. A minha parte eu tô fazendo, eu tô orando, eu tô tentando resolver, mas seja que lá o que tá vindo tá atraindo você. Depois de muito tempo tentando entender o que era aquilo, e sempre durante a quaresma aquilo acontecendo, ele achou uma pessoa lá, uma benzedeira, que ajudou ele e tudo mais, e essa pessoa, entre aspas, purificou. E aí, depois de muito tempo e muita oração, ele achou o bendito do dedo, o maldito do dedo lá, que era uma vela, ele guardou, enrolou num paninho lá, esperou o período certo, a data certa, e foi lá e enterrou aquilo, e aquilo passou. Mas durante anos e anos, Antônio contou para a cidade inteira, mostrou para as pessoas, ele levava as pessoas na casa dele durante a quaresma, virou uma espécie de turismo macabro. Tipo, várias pessoas falaram que escutava a música tocando perto da casa dele. É como se ele estivesse trazendo um pedaço da festa com ele, e a festa passou a acompanhar ele muitos anos e anos, até ele conseguir lá, com as práticas espirituais, com a crendice dele lá, recuperar o dedo e enterrar o dedo do jeito certo e passar aquilo. Essa é a história aí, porque que você não deve ir até um baile dos mortos durante a quaresma, e porque você não deve pegar nada de ninguém que você não saiba o que é em lugar nenhum. Se você curtiu, dá o like, se inscreva, comenta aí o que você achou dessa história, comenta aí se você tem alguma outra história com o baile dos mortos durante a quaresma, deixa suas sugestões aí nos comentários, não se esqueça aí de ir lá e acompanhar os meus outros projetos. Eu tenho um podcast chamado A Hora do Pesadelo Podcast, onde eu e os meus amigos falamos um pouco sobre cinema, passando por todos os gêneros, mas falando muito sobre terror também, para não perder um pouco dos bastidores de tudo que eu tô fazendo aqui, criando. Ativa o sininho e tamo junto.